Bora! E aí, meu povo, estamos de volta com mais uma temporada do BoraCast, seu videocast sobre o universo da arte. E dessa vez a gente está usando demais que a gente está nessa terra de todos os santos, todos os sons, Bahia, Salvador, meu Deus do céu, é muito bom. E a gente veio aqui descobrir o que é que a Bahia tem, que o resto do mundo, o Brasil, precisa conhecer. Convidamos importantes nomes da cena da música baiana para compartilhar histórias pessoais, profissionais, experiências com a gente. Então, fica por aqui que a gente tem muita coisa interessante para compartilhar com você, viu? Meu nome é Nayá Camargo, eu sou apresentadora desse videocast, atriz, cantora, e o BoraCast é um braço de um selo de festa que começou em São Paulo, o BoraFest maravilhoso, que a gente tá pipocando por aí, semeando, jogando nossa semente pelo Brasil, porque o Brasil, por um acaso, faz parte do mundo. São Paulo faz parte do Brasil, então a gente já está internacional, sacou? E ativa seu sininho, se inscreva, acompanhe a novidade, que a gente está buscando sempre coisa legal, que a gente tem certeza que vocês têm que conhecer mais, que vocês vão se apaixonar. Hoje, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso BoraCast uma grande parceira dessa empreitada para o BoraCast, BoraFest, Gabi do Oshi, maravilhosa. Ela é DJ, publicitária, produtora cultural, gestora de projetos. Ai, já tô cansada. Atualmente a Gabi é sócia do Bombar, que é bombadíssimo. A gente foi lá, descobriu, curtiu a noite, dançou, muito axé, um lugar muito bom, gente. Quem vier para Salvador, precisa passar nessa rota aí, porque tá bombando. É o hit do momento, né? O espaço do momento, né, Gabi? É, sim. Temos 4 anos e agora realmente aquela sensação... Tem 4 anos já? De que... Consolidou, que as pessoas estão entendendo que existimos, que o Bombar tá ali, que veio para ficar, que sempre tem uma programação legal, que sempre tem artistas locais, que sempre tem atrações Quem nacionais. que faz a curadoria? Você mesmo? Eu que faço a curadoria. Olha, gente, tá vendo? Tempero bom demais. A gente estava falando sobre isso ontem numa outra entrevista, que tem 1000 questões, né, para um espaço dar certo, para um negócio dar certo, para um cantor dar certo. A gente fica buscando fórmulas, né, se é que existem para alguma coisa nessa vida. Mas uma das coisas que eu acho super importantes é a curadoria, é essa ideologia, filosofia de vida que combina com o seu negócio. Sim. E o Bombar está super alinhado com a sua filosofia de vida, com seus princípios. Com certeza. É a sensibilidade de entender, de fato, quem está construindo o mercado, quem está fazendo as coisas acontecerem para além do que já é mostrado, né? Então, eu sempre busquei tentar entender o mercado como um todo, tentar mergulhar nas coisas, ir na fonte, entender as pessoas que estão construindo isso, quem está por trás disso. A gente tem que agradecer demais você, Gabi, obrigada. E a Ana Gomes Batista, que é a nossa fronte aqui do Boraí, Boraí em Tupi-Guarani significa canção. Então a gente pegou o Boraí e virou um BoraFest e um BoraCast. E um abraço do outro, um se ajuda, porque ninguém faz nada sozinho, né, meu amor? Com certeza, nunca. Então, a Ana Gomes Batista, nosso fronte aqui, nossa produtora local maravilhosa, que ela que é a nossa empreitada grande, magnífica. E a Gabi é nossa parceirona, porque ela vai tocar no BoraFest, tá no BoraCast, vai tocar na nossa recepção aqui, tá em todas. Tô muito feliz mesmo. Eu acho que é muito importante quando festivais de fora aterrissam aqui em Salvador e entendem que precisam abraçar a cena local. Total. Porque senão não faz sentido. Isso senão era uma coisa que eu troca. ia falar, justamente isso. A gente não veio de São Paulo querendo trazer a cultura de São Paulo. A gente veio de São Paulo para cá para dar mais um palco para a cena baiana, para fomentar isso. E a gente não vai vir só em janeiro, viu, gente? A gente vai vir em outros momentos também, que não é verãozão, que não tá bombando, para ir construindo esse caminho de espaço, de luz, porque é muito difícil. Eu mesmo fiz o BoraFest porque eu não tinha onde cantar. E aí eu falei, cara, vou fazer um festival para me apresentar, sabe?
Fala pra mim, Gabi, o que é que a Bahia tem que o Brasil precisa conhecer, o mundo precisa conhecer? Por que a gente é tão apaixonado pela Bahia? Que axé é esse? Que dendê é esse? Olha, eu costumo dizer que a Bahia tem, assim, de principal, é vontade de fazer as coisas acontecerem. Qualquer lugar que você chegar aqui, vai ter alguém construindo alguma coisa, vai ter algum artista te mostrando uma música nova, a arte dele, o que ele faz, vai ter criança dançando, vai ter gente gravando vídeo. E isso em qualquer lugar, porque a gente gosta de viver mesmo. Isso, a gente vive um carnaval todo dia nesse sentido do nosso sentimento de alegria, de estar vivo, de sentir a energia do lugar é o onde carnaval? a gente vive. Carnaval, pra mim, é de fato um berço, sabe? Um berço de tudo. De experiência, pessoas, música, arte. Qualquer lugar no carnaval. A cidade muda de verdade. A gente respira o carnaval. Porque você chega em qualquer lugar, vai ter algo acontecendo. Vai ter uma novidade acontecendo. Você vai conhecer pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Essas pessoas estão aqui dispostas a conhecer outras pessoas. É uma metrópole, né? E que vive muito. Eu falo muito sobre as cidades do interior da Bahia, que onde você chega, você vai encontrar um copinho de licor, um bolinho pronto, alguém disposto a conversar. Tá. E Salvador, dadas suas devidas proporções, no carnaval principalmente, traz um pouquinho disso também. Você vai encontrar qualquer pessoa disposta a conversar com você, a te contar o que está acontecendo, a te dizer, olha, vai ali naquele barzinho ali que ninguém está falando, que ali acontece isso e aquilo. E aí você chega lá, você encontra artistas, você encontra coisas acontecendo. Você faz, agora eu entendi por que isso está acontecendo na cidade, porque aqui está saindo isso aqui. Então, eu acredito que o carnaval é esse grande encontro mesmo de almas, de vontade de fazer as coisas acontecerem. É claro que estamos numa grande cidade com muitas pessoas, muito mais pessoas do que a cidade comporta às vezes, e isso também traz várias outras questões que, como qualquer outra festa de rua, torna que você tem, te diz que você tem que ter cuidado em certas situações. Então, não vou dizer você que é mil maravilhas, mas de fato, se você vem para Salvador no carnaval disposta a encontrar e a descobrir arte, a descobrir comportamentos, a descobrir experiências interessantes e pessoas, histórias, você vai encontrar aqui, porque em qualquer lugar você vai encontrar uma história incrível. Isso no ano inteiro. No ano inteiro, por isso que eu digo que a gente vive o carnaval o ano inteiro. Sim. Porque não importa a hora que você chega aqui. Aí você falou, não estaremos aqui só no verão. E de fato, fora do verão as coisas acontecem. As pessoas estão trabalhando, estão construindo, estão criando coisas. E é nesse momento que a gente tem que ter a sensibilidade de entender, de estar junto, que é daí que vai nascer as grandes coisas, daí que vai nascer as grandes explosões do verão, as músicas que vão bombar no verão, elas começam depois, na bastidão, quando tá todo mundo ali se encontrando, criando junto, indo para os lugares, indo para o samba de São Lázaro, indo para uma festa no Rio Vermelho, indo para um partido alto no Cabula. Sempre tá rolando, Sempre o ano tá inteiro. rolando. Antes do Bumbá acontecer, eu e meu sócio Cadu, a gente falou assim, a gente vai para tudo que a gente conseguir nessa cidade. Se a gente está dizendo que a gente vai abrir um lugar, a gente precisa entender o que de fato está acontecendo, e a gente foi para tudo. A gente foi para samba na Ribeira, a gente foi para forró em Pernambués, a gente foi para partido alto no Cabula, lugares que pessoas que moram aqui em Salvador nunca frequentaram, não sabem nem que existe. E existe uma grande indústria e diversidade musical, cultural, nesses lugares que acontecem toda semana. Para além do samba da feira, que as pessoas já conhecem, eu tenho samba na Liberdade todo final de semana, o ano inteiro, independentemente do que está acontecendo. E cheio, você chega lá... isso que eu ia perguntar. Cheio, porque as pessoas da comunidade... Mas os próprios abraçam, locais... Exatamente, abraçam aquilo ali, entendem a importância daquilo ali. Samba Trator é uma entidade pro samba. E muita gente não conhece. Só que se você vai no ensaio do Samba Trator, num show do Samba Trator, você se arrepia da hora que você chega e da hora que você vai embora. Porque ali tem de tudo, tem ancestralidade, tem religião, tem cultura, tem música, tem experiência, troca. E você troca. falou que não é mil maravilhas, por quê? O que você sente Porque que como poderia qualquer melhorar? outra cidade, existem seus problemas Por de exemplo, segurança pública, de iluminação, de transporte público, até para proporcionar que as pessoas consigam transitar pela cidade para além do circuito do carnaval. A gente tem essa dificuldade. Então, se você quiser no carnaval ir para São Tomé de Paripe, para entender o subúrbio, você vai ter uma certa dificuldade de chegar lá.
porque a cidade está girando em torno do Campo Grande, da Barra, do Pelourinho, que são os circuitos principais. Então, são claro circuitos que, turísticos. Exatamente. Ainda falta, né, de fato, essa acessibilidade, esse preparo maior por parte... Essa penetração mais enraizada. Porém, é uma questão mais política do que qualquer outra coisa, né? É a gestão política, infelizmente, pública da cidade, que ainda não se atentou totalmente a isso. Mas eu sinto que... E por que você acha? São interesses também privados? São também, mas são coisas que fogem muito do nosso controle, né? Porque por mais que a gente, como empresários, por exemplo, né? E aí falando do Rio Vermelho, por mais que eu peça segurança, por mais que eu peça mais iluminação, por mais que eu peça mais cuidado por parte do poder público para aquele lugar que fomenta a cultura, que é um bairro boêmio da cidade, já conhecido, não é tão fácil assim de se conseguir, né? As pessoas precisam... A gente precisa exageradamente insistir para algo acontecer, infelizmente. Mas o que eu percebo é que os turistas já estão chegando na cidade. Uma outra visão, uma né? outra visão. Que não é só o que a gente compra no pacotão de viagem. Não, e isso provavelmente é um comportamento para o Brasil todo, claro, né? Estou falando da Bahia porque é onde eu estou me conectando com essas pessoas. Então, hoje eu já percebo aí que essas pessoas chegam aqui querendo entender mais a cidade, buscar outros lugares para além dos pontos turísticos e dos lugares já aclamados. Ser mais viajante, menos turista, né? Entender mais Nossa, falei muito paulista, tô tentando. Não, mas é isso, entender onde você está se inserindo, né? Porque eu acho que isso também é um traço importante de respeito, assim, com o lugar onde você está indo passar suas férias, curtir. Entender que existe um ecossistema ali, uma comunidade latente que está no dia a dia trabalhando para aquilo acontecer. Então, é necessário entender que comunidade é essa, que pessoas são essas, o que essas pessoas estão fazendo, de onde estão surgindo esses movimentos. Então, e a internet tem ajudado muito isso, né? Então, o próprio TikTok hoje ajuda muito isso, porque se você chega no TikTok, você encontra vídeos de pessoas te dizendo lugares muito mais alternativos em Salvador para você conhecer. Porto da Barra é legal, mas tem essa praia aqui também. Você já foi nessa praia? Mais do que o Instagram? Você tá sentindo que tem uma abordagem diferente? Acho que sim, assim, pelo menos para o que eu você? venho consumindo, é uma abordagem diferente. O Instagram Mas é são importante. as mesmas pessoas? Não necessariamente. No TikTok eu venho percebendo pessoas mais comuns, que não têm uma relevância grande na internet, mas que têm vontade de mostrar o que elas sabem. Sim. Porque às vezes eu sei o lugar de dona fulaninha, que vende um feijão incrível e que faz um samba final da tarde há 20 anos, num bairro remoto da cidade, para essas pessoas turistas que vêm aqui atrás da Barra, Rio Vermelho, sabe? Então acaba sendo remoto, apesar de não ser para quem vive aqui. Então, hoje eu acredito que essas pessoas que estão no TikTok querendo mostrar sua realidade têm um grande papel para mudar esse comportamento, né, do turismo. E tem mudado. E o que é muito interessante pra gente. Tá feliz? Tô super feliz. Principalmente porque eu tento entregar um palco, né, para essas pessoas. O Bumbá é um grande palco. Eu sempre fiz muita questão essa é a nossa disso. função. Eu sempre fiz muita questão disso. Que legal. Então, quando eu tenho pessoas dispostas a ouvir o que a gente está entregando... O meu medo é ficar, por exemplo, você, que agora faz 4 anos que você tá e tá bombando, bombar. Sim. A gente tá engatinhando, tá começando e tal, mas já tem uma relevância, a gente sente... Eu tenho medo de virar grande e aí começar... É que é uma luta constante, né, da gente... Que o mercado vai te empurrando a você se moldar, os nossos princípios. Sim, a gente não vai deixar isso acontecer. Uma pergunta que a gente sempre faz e que a gente aqui na Bahia tá falando o que é que a Bahia tem, que é a nossa primeira pergunta, mas eu queria fazer para você, que é: quem é a Gabi do Oxi e como que começou sua relação com a música? A minha relação com a música é desde pequenininha mesmo, né? Minha família, eu cresci num ambiente de karaokê, de rodas de violão, de músicos, né? Minha família tem músicos, tem educadores, e educadores que também sempre foram ligados à cultura, artesã. Então, assim, minha família ela é muito ligada, de fato, à arte como um todo. Eu cresci fazendo teatro, fiz dança por muitos anos, então sempre estive inserida no mundo da arte. Uma família que te jogou nessa cena? Muito. Meu avô foi o grande, assim, responsável
meu amor com a música, assim. Eu cresci vendo meu avô ter mais de 200 discos em casa. Ele sempre gostou muito disso. Pesquisava. Muito, e me chamava, venha ver aqui isso aqui, conheça isso aqui. Gente, esses avós, né? Foda. Não, eu conheço muita música, de verdade. Eu não sei nome, eu não sei quem canta, mas se começar a tocar, eu vou cantar, porque eu cresci ouvindo música, ouvindo rádio. Eu fui criada na casa da minha avó. Minha avó, 4 horas da manhã, ligava o rádio, porque ela queria acompanhar tudo o que acontecia no rádio. Então eu ouvia aquelas músicas por osmose ali, ó. Então eu sempre fui muito inserida com a música. Dentro da minha carreira, né, eu passei 6 anos na Rede Bahia, no marketing do Jornal Correio, e dentro do marketing do Jornal Correio, eu criei muitos projetos culturais. E aí esses projetos, sempre ligados à música também, começaram a me inserir de fato no cenário musical da cidade. Para além de ser uma admiradora da música, um ouvinte, eu passei a fazer parte disso, né? Porém, num formato muito mais corporativo, criando projetos que davam visibilidade à música, à arte, à moda. Levando os artistas para dentro desse espaço, porque eles nunca tiveram. Então a gente conseguiu trazer artistas que jamais teriam essa visibilidade. Porque há 5, 6 anos atrás, o mainstream dominava de fato. Então essas pessoas, elas não teriam essa acessibilidade. Hoje é muito mais fácil, porque temos pessoas que estão lutando por isso diariamente, né? Para trazer esses artistas para dentro do cenário tradicional, vamos dizer assim. E na época, no jornal, isso era muito difícil. Então eu comecei a me conectar com as histórias dessas pessoas. Porque elas vinham falar comigo, a importância daquilo. Poxa, Gabi, é muito importante eu estar aqui por causa disso, porque eu estou na luta desde sempre. E aí eu comecei a me conectar com essas histórias e entender que era muito mais parecida com a minha do que eu imaginava. Só que eu estava em outro viés da história, né? E aí, quando eu saí do Correio, eu já fazia uma festa chamada Oxe 071. E daí veio o Gabi da Oxe. Porque no Correio era Gabi do Marketing, Gabi do Correio. Ninguém sabia o sobrenome, era só Gabi do Correio. E aí, quando eu saí do jornal, galera, e aí? Gabi da Oxe, cada festa, porque eu já estava fazendo a festa. E aí, acabou pegando Gabi da Oxe. Eu gostei, diz muito sobre o que eu sou, porque a Oxe 071, que era a minha festa na época, era a representatividade do que eu gostava de ouvir, do que que quer dizer Oxe 071? Oxe de Oxente, né, é uma expressão potente. Meu avô fala muito Oxe. Meu avô é a minha grande referência de vida, assim, foi um cara incrível. E ele falava muito Oxe, 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 menina, toda hora. E aí, quando a gente criou a festa, eu falei, não, tem que ser Oxe, tem que ser Oxe. Aí meu sócio, Oxente, não, Oxe, tem que ser Oxe, que meu avô fala. Aí eu fiquei batendo nessa tecla. E aí a gente trouxe o 071 justamente para marcar como Salvador, né? Porque Oxe não é uma gíria específica de Salvador, é nordestina. Então, enfim, vamos trazer o 071 para junto, pra gente marcar a festa como uma festa originalmente soteropolitana, genuinamente soteropolitana. E na época a gente já começou a trazer os artistas da cidade para junto. E aí a tocha, inclusive os meninos estavam começando todo esse processo, assim, foi incrível pra gente, porque foi logo no início da formação que você enxerga hoje como a tocha. Eu já conhecia a Rafa. E aí a tocha, a Afrocidade, na época, a gente fez uma festa que era a Tocha, Afrocidade, DJ Raiz e Telefunk Soul. E aí eu lembro que a gente colocou 1.100 pessoas na pirâmide, um lugar que geralmente eram 700, 800 pessoas. A galera falou assim, não dá mais ninguém. O bobeiro, minha filha, não vai entrar mais ninguém, a gente vai abrir tudo. E aí, na época, foi uma grande loucura, porque isso não acontecia com grande frequência na cidade, né? E a gente pegou bem esse início do movimento de começar a acontecer as coisas com frequência. Mas você começou, então, com festa? Comecei com a festa. Um pouco, assim, uns 2 anos depois que veio bombar, né? Eu comecei a fazer 3 anos depois, na verdade. E quando que você começou a discotecar? Então, aí, quando a gente criou o Bombar, 1 ano e meio depois, começou a surgir essa necessidade, né? Porque, na verdade, o Bombar foi criado para ser um bar. A gente pensava nele como um bar o tempo inteiro. Não vai ter pista, não vai ter balada, não vai ter show, vai fechar meia-noite. A gente ficava nessa. Só que o público nos forçou a se tornar o formato que a gente tem hoje. Porque as pessoas não queriam ir embora. E aí o público nos forçou a isso, né? Até porque a gente vinha de festa. Meus sócios vinham de festa. Como assim? Vamos ver a Gabi e não vai ter balada? Não vai ter uma festa. Não vou embora meia-noite. Começou assim, não vou embora meia-noite. Eu vou embora 1. E aí a gente ficava com essa dificuldade de tirar as pessoas de dentro do bar pra fechar o bar.
E aí eu falei, aí meu sócio, eu falei, gente, não tem jeito, tá? Vai ter que ser balada. Vamos entender que formato é esse de balada a gente vai fazer, mas vai ser balada. E aí a gente chegou nesse formato híbrido porque a gente já vinha identificando que as pessoas estavam, aos poucos, evitando ir pra balada. Ninguém queria mais ficar numa caixa fechada, que você entra 11 horas da noite, sai 5 horas da manhã e não vê ninguém. As pessoas queriam sair, voltar, ver pessoas, ver quem entra, ver quem sai. Então a gente criou esse formato que você pode sair, você pode voltar, você tem o bar, mas você pode subir pra balada. Isso começou a dar certo. E os artistas começaram a nos procurar para isso, porque eles começaram a entender, é uma experiência diferente do que eu geralmente entrego. Eu tô aqui na cara do meu público. É diferente totalmente. Ninguém nunca fez isso aqui em Salvador. E eram experiências muito parecidas com o Boiler Room, coisas que a gente via na internet acontecendo no mundo inteiro, mas que aqui não acontecia. Então isso foi pegando muito nesse sentido, assim, começou a se tornar um lugar que o artista podia se aproximar. E aí, nesse momento, o pessoal falou, Gabi, você gosta disso, vamos fazer. Eu falei, velho, não vou, porque eu quero me dedicar, se é pra eu fazer, eu vou me dedicar. E aí eu fiz um tempo bem assim, de vez em quando, sabe? E aí quando foi no ano passado, no Réveillon, na verdade, de 2022, meus sócios juntos comigo falaram, olha, esse ano você tem que colocar isso pra frente, é o que você gosta, tal. Eu sei que eles fizeram uma revolução na minha cabeça, se eu sair de lá, eu falei, tá! E aí eu comecei a me dedicar a isso e eu gosto realmente, assim, é uma coisa que eu sempre fiz na minha família. Eu sempre fui a pessoa que baixava música pra botar nas festas, sabe? Indiretamente, eu sempre estive ali envolvida nisso e hoje eu adoro. Qual é a sua formação, Gabi? Eu sou publicitária. E como é que foi ser publicitária, assim? Como é que você começou? Rapaz, assim, meu avô sonhava que eu seria médica. Ah, e aí eu fiz todos os vestibulares pra medicina, menos o da faculdade que eu conseguiria pagar se eu conseguisse uma bolsa. Eu falava assim, não, se eu conseguir uma bolsa, eu consigo pagar esse valor aqui, então eu vou tentar. E aí eu consegui uma bolsa integral de publicidade. E aí eu falei, vô, seguinte, eu sei que você queria que eu fosse médica, Desculpa. mas, não. Eu sei que você queria que eu fosse médica, mas o que eu quero é publicidade, é comunicação. E aí ele foi a única pessoa da minha família que falou, então tá bom, vai lá, faz, é o que você quer, a gente faz isso aí. E aí foi que eu fiz a publicidade, mas assim... Ele aceitou, né? Ele Acabou aceitou, aceitando. só que aí na faculdade eu passei por um grande processo, tipo, será que é isso? Mas por que você escolheu publicidade? Porque era o mais aceitável na minha cabeça. Mais diante perto da do que arte. eu achava que eles iam aceitar, porque eu me formei muito cedo, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Nossa. Então eu era ultra dependente da minha família. Eu realmente precisava fazer algo que eles aceitassem que eu fizesse. E aí quando eu me formei, que eu tinha 20 anos, foi quando eu consegui sair da casa dos meus pais. Eu já estava fazendo o que eu queria, mas ainda assim era uma resistência muito forte. Meu avô só entendeu o que eu fazia quando eu entrei na Rede Bahia. Que aí era a referência dele, né? Então, Globo, Rede Bahia, agora eu entendo, beleza. Mas por muito tempo, as pessoas na minha casa não entendiam. E aí dentro da publicidade eu passei por agência, passei por empresas de marketing, marketing digital, tudo que você possa imaginar. Eu falei, eu preciso estagiar em tudo que eu conseguir, para eu entender o que eu quero fazer, porque eu ainda não estou entendendo o que eu quero fazer. E aí quando eu cheguei no marketing, quando eu cheguei na Rede Bahia, que eu comecei a me entender dentro daquilo. Mas eu sabia que não era aquilo, que ali era um caminho de fato. E foram 6 anos de muito aprendizado. Eu realmente entendi aquele momento como vou trilhar esse caminho aqui para entender onde eu quero chegar. E foi muito necessário. Hoje, tudo que eu vivi na Rede Bahia Você construiu então, essa mentalidade, essa ajudou, percepção né? que eu tenho hoje. Exatamente. Quais são seus pilares assim de negócio que você acha que a publicidade te ajudou para manter seu negócio, Sim. sua carreira? Então, a principal coisa que a publicidade me ajuda até hoje é que dentro da publicidade eu consegui entender que eu precisava romper todo e qualquer princípio e parâmetro que eu tinha de qualquer coisa. Então, meus professores da faculdade, eles sempre me tiraram da minha zona de conforto nesse sentido. Por que você acha isso? Não, porque aprendi assim. Mas por que você aprendeu assim? Quem te ensinou? Aprendeu de quem? E aí eu sempre saí dessa zona de... A publicidade sempre fez isso comigo, na verdade, né? De me tirar da minha zona de conforto mesmo. Porque se eu preciso comunicar e eu preciso vender, eu preciso abrir minha mente para maiores possibilidades. Porque senão eu só vou vender para quem conversa comigo. Para quem pensa que nem eu. E aí eu reduzo o meu nicho absurdamente. Então a publicidade me fez abrir meus olhos para isso. E consequentemente para todos os outros pilares que hoje eu tenho como
principais da minha vida, que é de fato oferecer palco, é de fato entender que tem muito mais mundo para o que eu consigo imaginar e consigo compreender. É entender que eu preciso também, que eu tenho uma responsabilidade como comunicadora, como empresária, de oferecer possibilidades diversas para as pessoas. Porque vivemos num mundo diverso e por muito tempo a gente ignorou isso. Principalmente na arte. Apesar de ser um lugar, né, onde você encontra a diversidade de forma latente, a gente por muito tempo ignorou isso e consumiu as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Então, esse solavanco assim, veio comigo de uma forma muito forte. E sua família hoje, como é que tá com essa... Hoje eles entendem, né? Você já tá independente, vivendo sua vida? Depois de um tempo, né? Tipo, eu já moro sozinha há 8 anos, já tenho essa independência há 8 anos. Aí não precisa dar muita satisfação também, né? Não precisa. Mas, por exemplo, meu irmão, hoje ele me tem como uma referência, isso é muito importante pra mim. Meu irmão tem 20 anos. Tá. Hoje ele entende o que eu faço. Né? Na época ele... E te admira, quer seguir. Muito. Que legal. Ele não quer seguir, porque ele quer seguir a carreira tecnológica, ele tem outros planos. Mas sabe hoje, que você é um exemplo que deu certo. Total. Que pode dar certo. Que pode dar certo. Porque eu venho de uma família periférica, né? Minha família é da periferia. Então, meu irmão precisava ter isso, essa referência perto dele. Porque ele sabe que existe. Uhum. Ele ser fã de Djonga é muito importante. Ele sabe a história de Djonga, ele sabe de onde Djonga saiu. Mas ver perto, minha irmã me mostra que eu posso de verdade. Né? E às vezes a gente precisa muito disso, assim. E hoje, sim, que ele acompanhou, porque às vezes a gente vê um artista tipo o Djonga e a gente fala assim, não, deve ter acontecido uma mágica, né? Exatamente. Como que o cara chegou? Exatamente. E aí ele viu você, cada passinho, cada dificuldade. Tudo. Choro, tudo que eu passei, porque não foi fácil também. Estar na Rede Bahia, eu entrei na Rede Bahia, eu tinha 18 anos. Então, as pessoas não me valorizavam. Por muito tempo, eu ainda continuei não sendo valorizada pela minha idade. Por muito tempo, eu continuei não sendo valorizada por ser mulher, nova, preta. Eu sou a única mulher de um grupo de sócios de 5 pessoas, onde meus 4 sócios têm um outro estilo de vida, são homens brancos, que vêm de uma outra vivência. E eu diariamente preciso ensinar eles a lidar com pessoas pretas, a lidar com mulheres, a lidar com tudo isso. É muito exaustivo, mas é muito necessário. Porque se eu não estivesse fazendo esse trabalho com eles, o Bumbá não seria esse espaço democrático que ele é hoje. Sim. Eu não estaria confortável dentro do meu próprio espaço societário. Porque isso é muito complicado. Eu não aguentaria. Diante de tudo que eu já conquistei na minha vida, eu não me permito a certas situações mais. Sim. Então, ou eles mudariam, se moldariam o que é o correto. Ou você estava fora também. Ou eu estava fora. Porque eu não ia ficar sofrendo violências mais. Já passei por muitas violências na minha vida. E não sabe? É nem que a pessoa não é legal, é porque não aprendeu, não entendeu, sei lá, não conseguiu outra ver. Vivência. Hoje eu convivo com a família deles. Sim. Eu sei o que é isso. Eu sei que realmente... Você sabe de onde vem tudo isso. Não tinha nem como eles se conectarem com as coisas que eles se conectam hoje. E às vezes eu sei que é muito. Às vezes eu falo a eles, eu sei que é muito, tá? Se vocês não conseguirem lidar com isso agora, deixe que eu vou lidar com isso. Não se forcem, porque eu preciso que as pessoas que estejam lidando com essas pessoas e com essas situações, elas estejam preparadas para isso. Acolha também, né? Tem que ter o acolhimento também. Né? Muito, porque é difícil. Ninguém vai entender. Tem gente que não entende mesmo. Eu falo assim, nenhum homem consegue entender uma menina de 13 anos que tá começando a ficar com bunda, peito e tem que amarrar o moletom na cintura para ninguém ficar toda hora assediando. O homem pode até tentar entender, mas a gente que sentiu isso. Exatamente. E assim, falando dessas meninas, elas passam por isso com adultos, mas principalmente com as pessoas que estão ali convivendo com elas, os amigos da escola. Então você começa a não confiar em ninguém. A sensação é essa, eu não confio em ninguém. E crescer sem confiar nas pessoas, sem saber que você pode conversar com as pessoas, é ultra doloroso. A minha família é incrível, mas é uma família conservadora. Muitas coisas eu não pude dividir com a minha família, sabe? Sim. E hoje eu tento que minha sobrinha divida comigo, tento que meu irmão divida comigo, porque é importante. Senão eles vão aprender de outras formas. Você, então, desculpa, que tanta pergunta para fazer, essa mulher é tão interessante. Você, em 2022, então, falou, cara, vou enfrentar esse processo aí de fazer o set, correr atrás do meu set, mostrar minha cara na música. Sim.
Você canta também? Não canto. Ainda? Ah, não sei se eu vou conseguir cantar. Ah, meu amor, a gente já nasce cantando, dançando, não é? Ah, não, isso é verdade. É, Eu a canto música- assim, então, né? Então canta. Gosto de já cantar, canta. mas... e assim... Mas como que você faz essa pesquisa? Você começou a estudar? Então, no início era muito mais quanto a tirar daqui toda essa herança musical que eu te contei, né? Eu falei, não, eu preciso trazer isso de alguma forma, porque era o que eu já tinha na minha bagagem e o que eu vinha me conectando com as pessoas. Mas essa parte mais técnica, assim. E aí eu comecei, aí foi isso, botão, né? Um monte de Antes apagão, eu não né? queria, porque eu falava, só vou fazer isso quando eu conseguir estudar. Aí esse ano eu falei, tá, beleza, se eu vou fazer isso, eu vou estudar. Ah, e aí, tá. graças a Que Deus, signo que você é? eu sou ariana. E você sabe se você... Ai, que saco, né? Por que eu tenho que perguntar signo? Nada a ver, tá? Ah, tudo bem. Eu sou ariana, com ascendente sagitário e a lua em sagitário também. Caramba, que fogueta. É uma explosão, sempre fui assim, desde pequena. E aí eu falei assim com meus amigos, né? Eu conheço Você vários fala assim, DJs. já que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falei, gente, eu preciso de aulas. E base, entendimento. Que legal, né? E aí eu mergulhei mesmo. Você tem assim, essa humildade, assim, pra falar, muito, não sei, preciso muito, aprender? o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por muito tempo eu não me permiti que as pessoas... Que imagina, você assinassem já como era DJ. mina. Você já era mina, que era publicitária, que saiu da TV, que não sei o quê. Mas eu preciso aprender Preciso agora, pra recomeçar. Tudo, eu precisava aprender tudo. Porque eu tinha uma base, né? Uma mínimo conhecimento do que eu estava fazendo ali, pelo tanto que eu acompanhava e vivenciava aquilo dos Você meus sacava, amigos. você não é boba, você é exato. esperta, você tá vendo e tá Exatamente. aprendendo. Porém, o técnico mesmo, eu não entendia. Mas aí eu fui atrás de toda a O que munição é que esse eu botão podia. aqui? Que é esse... Não, total. E aí eu fui conversar com o Telefunk Soul, que é um produto musical incrível, discoteca com disco. Mas aí você teve aula. Eu não tive aula, eu fui trocar com essas pessoas e Tá. fiz, vamos nos conectar aqui, já tem uma base, eu quero que vocês escutem o set, eu Maravilhoso, quero escutar amiga. o set de vocês, eu quero ver vocês fazendo isso. E aí eu fui atrás de Regivan, que é maravilhoso. Fiz, Regi, você é o cara que mais entende de som que eu conheço na minha vida. Eu preciso que você me explique Como é que equalização, eu preciso entender quando algo tá errado, eu preciso entender o certo, porque eu preciso saber conversar com o técnico de som e dizer, ele, olha, não tá equalizando isso aqui. Abaixa o grave disso aqui um pouquinho pra gente testar aqui. Porque senão eu fico no escuro. Eu fico a mercê. E aí o meu trabalho fica a mercê das pessoas quererem lidar com ele da maneira séria que eu lidaria. Então eu falei, não, eu preciso entender isso aqui. E aí eu fui atrás disso. E aí também, claro que nesse momento, tudo que eu aprendi na minha faculdade veio pra me fortalecer. Então, eu entendi que se eu ia fazer isso mesmo, eu tinha Demorou que... muito pra você aprender a dominar esse equipamento todo, porque é um trambolho, né? Não. Não demorou, incrível já que- tava no seu axé, já foi. Porque eu acho que inconscientemente eu observava tanto aquilo que eu meio que Quer já dizer, entendia. era um trambolho, mas hoje em dia deve ter pequenininho, grande, Tem, mas médio. continua sendo grande, cheio de complexidade à medida que você vai avançando nisso, né? As maiores, um anexo 2000, onde você tem grandes possibilidades de mudanças e mixagens e tudo mais, você vai ter um equipamento gigante. E tem que saber o que 4 fazer decks. com isso, né? Tem que saber o que fazer com isso. Minimamente, você entende... Eu acho assim, por muito tempo eu toquei sem ter esse embasamento técnico que eu tenho hoje. Porque você já tinha o principal, que era Feeling. o feeling. Eu acho assim, respeito pela pista, sabe? Pra mim, o meu estilo de discotecagem envolve que eu abrace as pessoas e bora aqui, me ajude aqui, vamos juntas, sabe? É meu. Acho que também porque eu comecei a tocar no Bumbá e é aquilo que eu te falei, lá a gente tá na cara da Você pessoa. já saca assim, Na hora! Se Deu você uma- bota uma música, a pessoa fala assim, ó, deu uma brochada. você tá aí. vindo aqui na sua cara. Não É. tem, em cima do palco você não consegue, só se você estiver focando em alguém Não que dá pra fazer porventura- fake, né? Tem Não que... dá. Vamos Não dá. aumentar a temperatura de novo. Exatamente. E aí, E como é que você prepara seu set? Você pensa, você Eu não faz monto. na hora, você não monta, gata. eu não consigo. Na única vez que eu montei, uma das músicas não pegou e eu me embolei toda. Eu não conseguia mais fazer nada. Eu falei, nunca mais. Vai ser É na porque hora. você sente, então você vê assim, tá precisando mais daquele temperinho ali. Aí eu Entendi. chego antes. Você não segue a entendo. receita. Não consigo. Claro que eu tenho músicas que eu sempre toco, que eu gosto e que as pessoas já entendem como característico do meu set, mas eu não monto hoje.
Você acha que a pista pode ajudar e ajuda a você perceber quais são as músicas que vão estourar? Muito. Apesar de que o meu estilo de set é o estilo da revisita. Eu gosto de revisitar o que... E botar a sua cara. Exatamente. Então, eu trago mais faz uns sons medleys dos anos assim, 90, 2000. E bota outras porque coisas. eu cresci ouvindo aquelas coisas, então eu gosto Quantos de anos você imprimir. tem? Desculpa. Tenho 28. Amiga, retorno de Saturno. Tenho 28. Bom, gente, desculpa, é que minha mãe era astróloga. Eu fiz muito mapa astral. Sua mãe era astróloga. Minha mãe é uma doida. Doida, atriz, bailarina, performer, Ai, que delícia. pesquisadora também. Então, assim, é isso. Assim, a gente busca, né, lugares e vai tentando se formar espiritualmente para fortalecer o nosso ego, porque artista precisa de ego para ter força para se expor. Com certeza. Mas o ego tem que também ficar cuidado, né, para não... Então, eu sou muito... Cuidado com a energia que você busca. Eu sou muito, muito sensível. Muito. E por muito tempo, inclusive... Qual que é a tua cabeça? Eu não sei. Ogum. Ogum é mais normal. Mas Euá é uma Mas é um normal orixá. não, pra mim que sou ignorante. É porque, de fato, gente? o Euá é um orixá que Euá já é muito antiga. Tem terreiros que nem cultuam, não recebem filhos de Euá, porque elas não sabem lidar com esses filhos. Então, é muito específico, realmente, de fato, é muito específico. Mas é isso, por muito tempo, eu evitei me expor nesse nível, por saber que eu sou sensível demais, porque eu recebia aquilo de formas muito loucas. E aí você tá no mal, palco, eu desmaiava. Você tá no palco, Aí tá hoje, se expondo total, né, gata? Com o candomblé eu consigo me proteger e me deu força pra fazer isso. Porque eu falei, não, beleza, eu não estou mais sozinha. Eu estou alinhada. Meus orixás sabem o que eu estou fazendo. Eles estão alinhados comigo nisso. Eles vão me dar força pra isso. Mas por muito tempo me travou. Porque eu fazia assim, cara, não vou botar minha cara aí que eu vou passar mal. Eu passava mal valendo, eu desmaiava, sentia dor de cabeça. Eu era muito vulnerável, né? E quando você vai entrar numa área artística dessa, que você está exposto, as pessoas me conheciam como Gabi do Bombá, Gabi da Oxi, mas é uma outra proporção. Mas você já era um nome que as pessoas queriam perto. Sim, já era uma pessoa requisitada, que já tinha um bombar que todo mundo queria ir, então todo mundo queria ficar seu amigo. Aí você vai para um lugar que é mais assediado ainda, que é o palco. Que é o palco. E a depender, assim, quando eu acho que a minha primeira experiência nessa proporção foi quando eu toquei no show de Luísa Sonza. E Lecha e Ludmilla, porque são grandes divas, né? Que tem... tão grandes quanto nós. Não, mas assim, quando eu digo assim, nesse sentido de... Sim, é uma normal um assim. fandom ser ultra potente, sabe? Tipo assim, essas pessoas respiram... O que eu quero dizer é que essas pessoas respiram essas divas. São pessoas que estão 24 horas buscando. E aí você cai de paraquedas, assim, na cabeça deles, né? Na cabeça deles. Então essas pessoas estavam ali pra ver Ludmilla, pra ver Lecha, pra ver a Luísa. Só que elas tinham que me ver antes. E aí, essa hora que o bicho pegava, eu fazia, cara, eu vou fazer o quê pra segurar essa galera aqui? Porque eu estou atrapalhando eles. Eu sou um obstáculo antes da artista que eles querem ver. Eles obrigatoriamente têm que me ver, porque eles querem ficar na frente do palco pra ver Ludmilla, pra ver Lecha, pra ver Anitta agora. Então é muito difícil. E aí eu fiz, não, eu vou fazer o que eu sei fazer, vamos nessa. E aí vinha um desafio, né, eu falei assim, não, eu vou colocar uma música de Nessa, vou colocar uma música de Maia, eu não vou fazer só funk, eu não vou colocar só o que essa galera conhece, eles vão ter que conhecer isso aqui. Porque é meu papel fazer isso. Se não sou eu a colocar essas pessoas ali, quem vai colocar? Né? No show de Ludmilla, onde você só tem artistas de fora cantando, quem vai colocar o pagodão pra tocar? Ninguém, se não for eu. E aí, é isso que eu trago, por isso que eu não crio um set. Porque eu preciso entender o que essas pessoas precisam conhecer também. Faz parte do processo como um todo, assim. E por um tempo, eu precisava entender como eu ia fazer isso antes de fazer. Hoje eu já consigo fazer de uma maneira mais... Mas você acha que você consegue descobrir quais são os próximos hits, assim? Você consegue antever, sentindo a presença da galera? Eu consigo dar uma reação opinião da galera. Minha, né? Quanto a isso. Eu não me arrisco a dizer que vai ser isso. Mas, por exemplo,
Em março desse ano, eu falei ao meu sócio, eu fiz, ó, o Pagotrap tá bombando, isso é fato. Ele vai ser um ritmo no verão fortíssimo, mas no meu ver, o ritmo do verão vai ser o samba. Aí meu sócio, o samba? Ninguém vai pra samba, dança, galera. Eu fiz, o samba vai acontecer. E aí, quando foi em setembro desse ano, a gente já estava fazendo samba vazio, assim. Quarta e domingo a gente fazia. Meu sócio fazia, velho, tem, eu falei, velho, continua aí, que vai rolar. E aí começou a explodir samba na cidade inteira. O São Lázaro já acontecia há muito tempo, só que as pessoas começaram a entender que aquilo acontecia. Foi aí que eu comecei a entender que o samba ia explodir em algum momento. Porque estávamos no meio de uma pandemia, no meio de um isolamento social, e as pessoas estavam lotando um samba de rua que você não conseguia nem comprar cerveja, de tão cheio que era. Você ficava lá sem tomar cerveja, sem beber água, sem ir no banheiro, porque não dava. E entupido, pessoas da cidade inteira. Eu falei, velho, isso tá acontecendo, não é uma promessa. E hoje a gente vê que está acontecendo. Meu sócio fala isso sempre, porra, a Gabriela encheu o saco com samba. Então, assim, tem algumas vezes que eu consigo ter uma sensibilidade de entender o movimento. Não consigo te dizer qual vai ser o hit, sim. nem qual vai ser o artista que vai explodir, mas um movimento eu começo já a entender diante do que as pessoas pedem, do movimento. Aí vem meu privilégio, né? Por estar no Bombar, eu consigo entregar uma pista muito mais completa para você. Porque eu sei o que funciona lá. E quando eu tenho uma casa que roda muitas pessoas e eu sei o que funciona com essas pessoas, fica fácil eu trazer isso para dentro do meu set, por exemplo. E como é que você acha que a pista, os DJs, ajudam muito para estourar uma música? Muito, muito. O DJ é o maestro da noite, né? As bandas, os artistas principais, os donos dos shows, eles são de fato a estrela, né? A atração principal. Mas o que tá ali coordenando a vibe da noite? Esquentando as pessoas, fazendo elas... É importante o artista, então, ter uma parceria com os Muito DJs, importante. Conversar, apresentar seu Muito trabalho, fazer importante. como que chama? Uma audição com os DJs, falar Muito assim, importante. essa é a minha música de trabalho, vamos... E assim, é importante que isso venha do outro lado também. Que vocês também O DJ, ele garimpem. precisa sair da zona de conforto dele, no meu ver. Ele precisa estar presente nesses Que é um lugares. exercício diário para você. Você Diário. se coloca essa Diário. essa atividade, né? Exato. Se eu não ouvir rádio, eu não sei o sertanejo que tá bombando. E apesar de eu não tocar sertanejo, eu preciso saber qual sertanejo tá tocando. Porque se eu vou tocar numa festa que o público foge de tudo que eu entendo. Na quarta-feira, antes do Réveillon, lá no Bombá, só tinha turista. Só tinha turista. E eu tinha que abrir a pista. Falei, velho, vou tocar o quê pra essa galera? Aí eu fiz, deixa eu tentar aqui. Aí botei João Gomes. Como você sabia que só tinha turista? Aí é um comportamento que eu consigo identificar.
Bora!